Fala, Fio, eu vim trazer mais um vídeo aqui para vocês. O vídeo de hoje é sobre as notícias do Corinthians, tá? Das últimas notícias de agora. Deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, é de graça. Compartilhe esse vídeo, né, para aquele seu amigo corintiano, para que ele fique por dentro de todas as notícias. Deixa o like aí para o YouTube recomendar para mais corintianos é, verem nosso vídeo aí. Meus amigos, o Corinthians não vai aceitar trocar as datas, né, dos jogos semifinal, né, os jogos de semifinal contra o Flamengo, válido pela Copa do Brasil, tá? O Corinthians não considera essa troca, né, ou a possibilidade. O Flamengo está interessado, né, já entrou em contato com a CBF. É bom lembrar que o Clube Carioca cogitou a possibilidade, né, do jogo que acontece na Neoquímica Arena, mas a diretoria, a notícia boa para o torcedor corintiano é que a diretoria descartou isso, porque o jogo, né, que define aí o finalista, né, da Copa do Brasil vai acontecer na semana do dia 17, tá? E existe uma chance né, do jogo acontecer no dia 16, e seria um dia após, né, a data FIFA, né, que ela acaba no dia 15, o que não agrada o Flamengo, porque o Flamengo tem aí vários jogadores, né, numa pré-lista de convocados. Só para você ter uma ideia, são eles: Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, o Léo Ortiz e o Gerson, né, os brasileiros. O Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta, os uruguaios. O Pulgar, né, para a seleção chilena, e o Plata para a seleção do Equador. Então, o que o Flamengo quer fazer? O Flamengo quer mudar a data para o final de semana, né? Espertinho, né? Porque o Flamengo não se importa muito, né? Em relação a time misto, né? No Campeonato Brasileiro, tá? Então, a ideia do Flamengo, né? É antecipar os confrontos do Brasileirão, que deve ocorrer no fim de semana, né? Nos dias 19 e 20 de outubro, para o dia 16, tá? Por quê? Porque não vê problema em mesclar, né, os seus jogadores no Campeonato Brasileiro, diferente do Corinthians, que vive uma final a cada rodada, já que luta, né, contra a zona do rebaixamento. E com isso, o jogo da Copa do Brasil seria no dia 19, no sábado. Não faz sentido, né? Lembrando que o Corinthians ainda tem, né, jogo. Imagina quando a gente jogar uma semifinal de Copa do Brasil no dia 19 e depois no dia 23, numa terça-feira, jogar uma semifinal de Sul-Americana. Então, meu amigo, o Flamengo quer isso, mas o Corinthians não vai aceitar, e faz bem, né? Eu lembro do Írio lá dando lugares privilegiados, ingressos, né, para a torcida do Flamengo na Neoquímica Arena, que foi ridículo. Não dá para facilitar, lembrando que não houve, né, nenhuma exceção, não houve nenhuma vantagem para o Corinthians, né, em inscrever, por exemplo, o Memphis Depay. Não tem que ser gentil nessa hora, meu amigo. O jogo é jogo, e é o que eu falo para vocês. Ontem falei muito no pós-jogo, né? Uma partida se vence por detalhes, né? Contra o Atlético Goianiense, eu falei lá, o Bidu, né, antecipou uma bola lá que o cara ia finalizar e poderia ter aberto o placar para o Atlético Goianiense. O Hugo ontem saiu fora da área quando o jogo estava 0-0 com o Fortaleza e salvou também um contra-ataque perigoso, né, que o Fortaleza estava encaixando. Enfim, detalhes. E detalhes também fora do campo. Você não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Aí você acaba perdendo aí uma competição, uma chance de disputar a final. Então, tá certo, o Corinthians não vai aceitar essa data, essa troca, tá? Fala, Press, pode chorar, né, do Corinthians, mercado na bola, e Yuri Alberto. Yuri Alberto pode deixar o Corinthians no final do ano. É o pensamento do jogador, né? Ele entende que, né, tá se completando um ciclo, quer ser campeão pelo Corinthians. Não tem polêmica nenhuma nisso, porque é a vontade do jogador. Ele também é um jogador que não pode reclamar da entrega dele, tá? É um jogador que sempre entrega dentro de campo. Então não tem problema nenhum, né, a gente falar sobre isso. Ontem, aliás, na zona mista, ele disse o seguinte: teve um momento em que eu queria muito sair, teve um momento que eu queria muito sair. Tivemos conversa interna aqui, agradeço o apoio. O presidente confia no meu trabalho, estava em um momento frágil e de cobrança alta. Isso tem me preparado bastante, isso me torna cascudo, tem me dado força. Creio que teremos muitas coisas até o fim da temporada. Ele disse o seguinte: negaram antes de me perguntar. Sim, teria interesse de sair. Ele disse que sim, teria interesse de sair, mas o Corinthians
né, enfim, acabou negando antes de perguntar o desejo do jogador. A proposta, né, foi uma proposta de empréstimo do Southampton da Inglaterra. Ele queria ir embora, o Corinthians não liberou. E o Yuri Alberto, que disse mais, né? Recebi muitas sondagens, propostas chegaram poucas. Estou focado nesse final de temporada, são muitos jogos importantes. Não dá tempo de pensar nessas coisas, só penso em ajudar o Corinthians. Depois dessa entrada do pedido do Flamengo aí para que se mude a data do jogo de volta, enfim, o que tem causado, né, um certo mal-estar dentro do Corinthians é a demora da CBF com relação à definição da data do jogo de ida também. Por quê? A data base é dia 2 de outubro, mas não significa que será no dia 2 de outubro. A CBF deu essa data 2 e 17 de outubro como datas base, como referências, mas não como dia dos jogos. E essa demora atrapalha o Corinthians. Por quê? Porque existe uma questão de logística. E isso realmente, para uma equipe de futebol, para um clube de futebol, e eu vivi isso e vi o quanto o André, que é o supervisor de futebol, e a pessoa que cuida de toda essa logística de viagem, de hotel, de avião, tudo, tudo, alimentação, tudo é o André que cuida. Então, a gente sabe o quanto demanda de trabalho e isso demanda tempo também. Tá? O Corinthians faz uma viagem para Brasília no final de semana, no sábado. Joga contra o São Paulo no domingo. Como é um voo fretado, a tendência é que o Corinthians retorne, como tem sido frequente, após 3 horas depois do jogo. 3 horas e pouquinho após o jogo. Então, o jogo 4 da tarde, termina às 6, aí tem mais pelo menos um tempo ali de recuperação dos atletas, massagem, o pessoal despacha todos os containers com material, roupa, chuteira, enfim, toda a estrutura que é gigantesca, né, que se leva, e ali já tem também o jantar, né? Normalmente hoje os jogadores jantam ali no vestiário mesmo, tudo preparado pelo departamento de nutrição do clube, então é tudo muito bem planejado, muito bem preparado. Só que Corinthians não sabe, de repente pode ir para o Rio direto, de repente volta para São Paulo, tem que voltar mais cedo, pode demorar mais no Rio de Janeiro. Todos os minutos, todas as horas, elas são extremamente importantes nesse tipo de situação, tá? E essa demora, minha gente, ela afeta diretamente esse sentido, a logística do clube. E aí, evidentemente, que afeta todo um planejamento de treino, de recuperação, de tudo. E a menos de 7 dias, né, menos de 7 dias do jogo, hoje, 26 de setembro, 2, 3, 4, 5, 6. Se o jogo for realmente dia 2, é daqui a 6 dias. E a gente não tem ainda, por parte da CBF, uma data definida. Então, dona CBF, não atrapalhe. Se pode ajudar, não atrapalha, não. É só definir a data da primeira partida e não mexer, evidentemente, no jogo de volta, que já está praticamente definido ali, ou 16 ou 17. Mas nada de passar para o dia 19, como quer o Flamengo. Bom, Fiel, vendo essas notícias aí, né? A gente vê aí como principal aí o Flamengo, né? É, querendo dar uma desperta aí. É, mas, né, pro Corinthians seria muito ruim, tá? O que vocês acham aí? Sobre o Yuri Alberto também, né? Que disse aí que teve muitos momentos que pensou em sair, né? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Até mais. Até o próximo vídeo.